Bora lá! Na última aula, nós falamos sobre o que é incerteza. A gente falou bastante a importância da incerteza para a gente na ciência de dados. A gente chegou a um conceito do que é probabilidade, ok? Trabalhamos um pouquinho as regras de probabilidade, as regras mais básicas da probabilidade. E terminamos falando sobre o teorema de Bayes, de Bayes, né? Demos até alguns exemplos sobre o teorema de Bayes, só que hoje nós vamos aprofundar no teorema de Bayes, porque ele é um dos teoremas mais importantes, não só da teoria das probabilidades e da estatística, mas um dos teoremas mais importantes da ciência como um todo. Ok? Então, o teorema de Bayes nasceu desse cara aí, o reverendo Thomas Bayes. Então, ele era um pastor, se eu não me engano, presbiteriano, e ele foi o cara que propôs esse teorema a partir ele derivou o teorema a partir de outros axiomas de probabilidade, daquelas regras que a gente estudou anteriormente. Esse teorema ele é fundamental para a gente. Por quê? Porque com ele a gente consegue fazer inferência, inferir. Ok? Então você tem a dedução, que é partir do geral para o específico, e a inferência é o processo contrário. Partir do específico e deduzir o geral, entendeu? Inferir o geral. Do específico para o geral. Então, isso que é inferência. A gente tem uma amostra de dados e a gente quer chegar a conclusões sobre coisas que a gente não sabe a partir dessa amostra dos dados que a gente tem. Isso é inferência. Então, as probabilidades servem para a gente prever, estimar ocorrências futuras baseadas em experiências passadas. Então, a gente tem uma amostra, um conjunto de dados, é para isso que a gente está estudando probabilidade. A gente tem dados. Os dados são registros de coisas passadas. E a partir desses registros de coisas passadas, eu quero fazer estimativas de ocorrências futuras daqueles valores. Ok? Ou seja, quais os valores que estão lá? Todo mundo lembra que meu ômega, letra grega ômega, é o meu espaço amostral. Ok? Então, qual dos valores do meu espaço amostral é mais plausível de acontecer no futuro? Dado um conjunto de informação que eu conheça. É isso que é inferência. Então, voltando lá para o teorema de Bayes, essa coisa linda, maravilhosa, nós vamos tirar o A e o B que estavam lá antes e nós vamos substituir por H e D. Quem é H? H é minha hipótese. Minha hipótese ou minhas hipóteses, ok? É aquilo que eu desejo saber. É aquilo que eu não sei e o que eu desejo saber. E eu tenho o meu D aí, que são os dados. Só que os dados aqui para a gente chama de evidência. Ok? Então, a evidência é tudo aquilo que eu já sei, é tudo aquilo que eu tenho nas mãos. E a partir da evidência é que eu quero checar as minhas hipóteses. Então, qual que é a beleza da regra de Bayes? A regra de Bayes ela é uma regra matemática que, a partir de um conjunto de evidências, ou seja, de um conjunto de dados, eu consigo chegar a uma conclusão acerca de um conjunto de hipóteses. Qual que seria a hipótese mais provável? Esta que é a beleza da regra de Bayes. Cada componente dessa fórmula aí, ela tem um nomezinho especial. Antes de chegar nos nomezinhos especiais, vamos voltar naquele nosso conjunto de dados que a gente estava falando lá. Olha, a gente tem esse probleminha, esse problema fake aí, que é de classificação de risco. Então, eu tenho um conjunto de atributos explicativos e eu tenho um atributo-alvo. Ok? Então, isso aqui, essa base de dados aqui, é o que já aconteceu no passado. E é essa base de dados aí que eu vou utilizar para fazer, para testar minhas hipóteses no futuro. O que acontece? Quando o cara chega lá para poder fazer um contrato de seguro,
eu não sei dizer se o risco dele, eu não sei se ele é de alto risco, de baixo risco ou de médio risco. O que eu posso fazer é utilizar a experiência passada de outras pessoas e tentar encontrar, com base naquilo que eu tenho ano passado, qual que é a probabilidade dessa pessoa ter um risco alto, médio ou baixo. Então, eu utilizo os atributos explicativos, que é aqueles dados que a pessoa é obrigada a fornecer quando ela está querendo fazer o contrato lá de seguro, e com base nesses dados, eu vou tentar adivinhar. Vou tentar adivinhar é uma palavra muito tosca, pouco científica. Nós vamos inferir qual que será o provável risco daquela pessoa. Ok? Então, como é que eu faço inferência usando as regras de dados, a regra de Bayes? Dado que eu já saiba, por exemplo, eu tenho uma evidência aqui. Qual que é a evidência? A evidência é que a pessoa tem o sexo feminino, a idade é maior do que 30 e o estado civil é solteiro. Então, essa é a minha evidência. Qual dessas hipóteses abaixo é a correta? Minha hipótese 1, o risco é baixo. Minha hipótese 2, o risco é médio. Minha hipótese 3, o risco é alto. Então, eu tenho um conjunto de evidências, que é o meu D, e eu tenho um conjunto de hipóteses que eu vou testar, que eu vou avaliar com base nessa evidência que eu tenho, que é o D. Então, se a gente voltar lá nos últimos momentos da nossa primeira aula, a gente vai escrever lá a probabilidade condicional da minha hipótese, ou seja, essa aqui é a hipótese 1, risco igual a baixo. Qual que é a probabilidade desta hipótese condicionado a que eu já sei os dados do sexo, da idade e do estado civil? Que esse conjunto de dados aí, esse conjunto de informações, compõe a minha evidência. Então, o que eu quero saber aqui é a probabilidade condicional da minha hipótese dado a minha evidência. Bom, como é que a gente chega lá, então? Cada pedacinho da regra de Bayes aqui tem um nome. Vamos dar aos nomes e saber o que cada uma dessas coisas aqui, o que elas significam. Vamos lá? Primeira coisa, essa probabilidade que a gente está procurando aqui, que é a probabilidade condicional de cada uma das hipóteses, ela chama probabilidade a posteriori ou posterior. Ok? Por que ela chama probabilidade posterior ou a posteriori? Ela chama probabilidade posterior porque eu já calculei todo o lado direito da minha equação. Se você olhar aí no lado direito, você vai ver que tem o a priori. A probabilidade a priori, ou também chamada a princípio. Você tem a verossimilhança, nós vamos trabalhar bastante esse conceito de verossimilhança. E, por fim, nós temos a probabilidade de evidência. Então, gente, não fica tentando decorar esses nomes, não. Com o tempo, daqui a alguns anos, você vai conseguir se lembrar do nome de cada uma dessas coisas. Mas não fica tentando decorar, porque isso é irrelevante. Você tem que entender o que elas significam. Ok? Então, eu tenho a probabilidade da evidência, que é a parte de baixo, é o denominador. Eu tenho a probabilidade a priori, que é a probabilidade das hipóteses, a probabilidade incondicional das hipóteses, a probabilidade marginal das hipóteses. Qual que é a probabilidade do risco ser alto, do risco ser baixo, do risco ser médio, independente de qualquer outra coisa? Então, essa é a probabilidade a priori. Eu tenho a minha verossimilhança, que é o contrário, exatamente o contrário da probabilidade a posteriori. Na probabilidade a posteriori, eu estou perguntando qual que é a probabilidade da minha hipótese dado a minha evidência. Aqui é o contrário, a verossimilhança é qual que é a probabilidade da minha evidência dado aquela hipótese. Vamos detalhar isso mais para frente. E, por fim, a probabilidade de evidência. Ou seja, eu tenho aquele conjunto de valores lá. Sexo feminino, idade maior que 30 e estado civil solteiro. Qual que é a probabilidade desses dados acontecerem?
Então, é o conjunto dessas informações que gera a probabilidade posterior, ou a posteriori, que é a probabilidade da minha hipótese dada aquela evidência. Então, vamos lá, vamos dar uma espiada mais de perto em cada componente desse aqui. Primeiro, a priori, a probabilidade a priori, a probabilidade de evidência sozinha, ok? A priori é a princípio em latim. Então, quando eu falo em probabilidade a priori, eu não sei de nenhum outro fator, independente do sexo, independente do estado civil, independente da idade. Qual que é a probabilidade de cada uma daquelas hipóteses? Qual que é a probabilidade do risco ser médio? Qual que é a probabilidade do risco ser baixo? Qual que é a probabilidade do risco ser alto? Independente de qualquer outra coisa. Então, a probabilidade a priori para aquele banco de dados, as probabilidades a priori, para cada uma daquelas hipóteses são essas, olha. Risco, a probabilidade do risco ser baixo é de 0,2. A probabilidade do risco ser médio, 0,4. A probabilidade do risco ser alto, 0,4. Lembrando sempre que a soma de todas as probabilidades tem que ser igual a 1, que é exatamente esse valor aí. Ok? Então, recapitulando, para que serve a nossa probabilidade a priori? A nossa probabilidade a priori, ou probabilidade a princípio, ela serve para eu chutar. Assim, ó, qual dessas, sem eu saber mais nada, sem nenhuma outra informação adicional, qual dessas hipóteses é a mais provável? Qual que é a probabilidade de cada uma dessas hipóteses, independente de quaisquer outros fatores. Ok? Em alguns casos, bem mais lá na frente, quando a gente estiver estudando em outro curso, não nesse, a estatística Bayesiana, nós vamos ver que nós vamos ter que escolher uma distribuição de probabilidades para representar o nosso conhecimento prévio a respeito das hipóteses. Então, o que significa esse a priori? É o que você sabe sobre cada uma dessas hipóteses antes de qualquer outra informação. Essa é a probabilidade a priori. Ok? Então, essa que é a probabilidade a priori. É a distribuição de probabilidades das hipóteses, independente de quaisquer outras informações. Dado que você não sabe mais nada. Essa é a probabilidade a priori. Isso é uma coisa legal sobre o teorema de Bayes, porque se você não souber nada sobre as hipóteses, você tem como você representar que todas elas são igualmente prováveis. Eu não tenho nenhuma informação a priori, a princípio, das hipóteses. Então, você vai escolher, e lá na frente nós vamos ver também, uma distribuição uniforme. Todas as probabilidades, todas as hipóteses têm a mesma probabilidade. Eu não sei nada sobre elas que faz com que uma seja mais provável que a outra. Ou então eu posso ter um conhecimento anterior. Eu sei, não, o caso médio é sempre mais provável. Aí eu vou distribuir as probabilidades de acordo com o conhecimento a princípio que eu tenho sobre isso. Então eu já fiz minha primeira calibração. No nosso caso, somos cientistas de dados, nós vamos pegar essas probabilidades do banco de dados que nós já temos, que são essas daqui. Andando um pouquinho mais para frente, nós temos a verossimilhança, esta palavra difícil, que em inglês significa likelihood. Verossimilhança significa semelhança com a verdade, tá aí, né? O nome já verossimilhança, semelhança com a verdade. Significa veracidade, factibilidade. Significa o quão próximo os dados estão daquela hipótese. Então, olha só, quando eu olho a verossimilhança, é a probabilidade condicional dos dados dada a hipótese. O que isso quer dizer? Quer dizer, em termos de dados, quantas vezes aquela evidência, aquele conjunto de dados, aquela evidência, ele apareceu ao mesmo tempo que aquela hipótese. Entenderam? Quando eu estou pegando a probabilidade posterior, eu estou querendo saber o seguinte: o quão comum é a minha hipótese,
O quão comum são os dados que contêm esta evidência e esta hipótese. Ok? Aqui eu estou fazendo uma pergunta muito parecida. Dado que eu sei a hipótese, o quão comum é aparecer esses dados? Não, dado esse conjunto que tem essa evidência aqui, o quão comum é aparecer essa hipótese junto com essa evidência? É isso que é a verossimilhança. Ok? É isso que é o likelihood. Então, a verossimilhança ela tem uma notação matemática. Esse Lzinho aí, não confundir esse L aí com a transformada de Laplace, para quem é da matemática. Ok? Então, esse L, aí eu quero saber qual que é a verossimilhança da hipótese com os dados. Essa verossimilhança quer dizer exatamente a probabilidade daquela evidência dado aquela hipótese. Beleza? Então é isso que é a verossimilhança, a probabilidade condicional dos dados dada a hipótese. Alguém tem alguma dúvida, gente? Pode ligar o microfone aí e perguntar. Esse conceito ele é um pouquinho mais difícil ele é um pouquinho mais difícil de capturar mesmo. Não se sinta não se sinta triste se você estiver tendo dificuldade. Ok? Se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu vou seguir. Bora lá. Por fim, eu tenho a probabilidade da evidência, que a gente chama simplesmente de evidência. A probabilidade da evidência a gente chama de evidência. O que é a probabilidade da evidência? É a probabilidade daquele conjunto de dados acontecer. Então, aquela evidência ela é muito provável ou ela é pouco provável? Aquele conjunto de valores ali acontece com muita frequência ou com pouca frequência? Ok? Então, independente da hipótese, independente de o quão comum é aquela evidência, qual é a probabilidade daquela combinação de dados acontecer. Então, juntando todos esses componentes aqui, nós temos o teorema de Bayes ou a regra de Bayes, que é a probabilidade a posteriori, qual a probabilidade da minha hipótese, dada aquela evidência, a verossimilhança, o quão parecido, o quão comum é essa evidência quando acontece aquela hipótese. Eu tenho a probabilidade a priori, que é a probabilidade das hipóteses, a probabilidade incondicional das hipóteses, o quão provável é cada hipótese. E eu tenho a probabilidade da evidência, ou seja, o quão comum são aqueles dados, o quão frequente, o quão provável é aqueles dados acontecerem, ok? Então vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Para a gente fazer a evidência, a gente está falando assim, a evidência D. Só que a evidência D ela é um conjunto de atributos, né? Então, se você pega a regra de Bayes lá em cima, você consegue generalizar aí, ó. A minha evidência, na verdade, não é o D, ela é o D1, D2, D3. E o que é esse D1, D2, D3? Esse D1, D2, D3 é o D1 é o sexo, o D2 é a idade e o D3 o estado civil. E, por fim, a minha evidência, que são 3 evidências aí. Se é risco baixo, risco alto e risco médio. Então, a gente pode escrever também a regra de Bayes como a probabilidade conjunta da evidência acontecer junto com a hipótese. Evidência e hipótese, dividido pela probabilidade da evidência. Ok? Então, nós vamos utilizar essa primeira forma aí da regra de Bayes e fazer uns cálculos. Vamos fazer uns cálculos aqui. Primeiro, a gente tem que pensar, cada um desses... Vamos voltar lá nos dados, só para a gente pensar uma coisa aqui. Vocês diriam que sexo, idade e estado civil são coisas independentes entre eles? Ou que uma coisa influencia na outra? Você acha que a idade, que o sexo influencia na idade? Eu posso te adiantar que não.
Sexo e idade é uma coisa. Agora, a junção de idade com estado civil, aí eu posso dizer que a idade influencia um pouco no estado civil. E se eu juntar os dois, sexo e idade, eu diria que influencia muito no estado civil, dadas as características da nossa sociedade. Então, existe uma associação, existe uma correlação entre a idade e sexo com o estado civil, uma relação até causal, que as pessoas, a partir de uma determinada idade, se casam. E essa idade ela varia também de acordo com o sexo. Um pouquinho mais cedo para as mulheres e um pouquinho mais tarde para os homens. São características da nossa sociedade, tal como ela é. Não gostamos disso, mas estou me atendo aos dados. Então, não é correto eu afirmar que esses atributos que compõem a minha evidência, eles são independentes. Não é correto afirmar isso, que eles são completamente independentes. Eles podem até ser independentes entre si, mas eles não são de forma alguma independentes do atributo alvo. Eu estou dizendo que sexo, idade e estado civil, o risco, perdão, fazer o contrário, o risco ele é altamente influenciado pelo sexo, pela idade e pelo estado civil. Ele não é de forma alguma independente desses outros valores. Olha só, se esses valores fossem completamente independentes, eu poderia simplesmente, pegando a própria regra de Bayes, olha aqui embaixo, pegando a própria regra de Bayes, eu poderia simplesmente cortar a minha evidência fora da equação e deixar aqui a probabilidade condicional da hipótese dada a evidência é igual à probabilidade a priori da hipótese, dado que a hipótese é independente da evidência. Ou seja, cheguei nessa forma simples aí. Entenderam? Então, a teorema de Bayes ele não é muito interessante quando você faz a hipótese de que os dados são todos independentes entre si. Porque se os dados são todos independentes entre si, então a probabilidade a posteriori da hipótese e a probabilidade a priori da hipótese são iguais. Então, pressuposto número 1, os dados são dependentes entre si. Então, aí eu vou fazer um cascateamento aí, olha. Se a probabilidade de A e B é igual à probabilidade de B dado A vezes a probabilidade de A, então eu estou falando que esses eventos são independentes. Então, a probabilidade de D1 e D2 e D3 dado H, desculpa, perdão, a probabilidade da evidência dada a hipótese é a probabilidade de D1, D2, D3 dado H, multiplicado pela probabilidade de D2 e D3 dado H, multiplicado pela probabilidade de D3 dado H, multiplicado pela probabilidade de H. Então, essa daí é uma coisa que a gente já estudou, né? Que é a composição, a lei das probabilidades totais. Aqui eu teria que colocar um somatório aqui para poder colocar todas essas evidências aí. Bom, o que isso quer dizer? Vamos lá fazer os cálculos aqui agora. Eu tenho a probabilidade da minha evidência, que é a probabilidade de D1, D2 e D3. No caso, a probabilidade de sexo igual a feminino, de idade é igual a maior que 30, de estado civil solteira. Qual que é a probabilidade disso aí acontecer? Vamos voltar lá nos dados. Voltei lá nos dados. Probabilidade de sexo feminino. Feminino maior que 30, solteiro. Então, eu tenho feminino maior que 30, solteiro. Tenho uma. Tenho duas. Tenho três. E risco baixo, né? Tá lá. Agora eu nem me lembro mais de qual foi a consulta. Ah, tá.
É só isso aí, ó. Sexo feminino, idade maior que 30, estado civil solteiro. Então, a primeira probabilidade de estado civil ser solteiro, dado que sexo é feminino e idade é maior que 30, eu tenho cinco registros lá em que sexo é igual ao feminino e idade é maior que 30. Mas desses cinco, somente dois, olha aqui embaixo, somente dois o estado civil é solteiro. Para o segundo termo, eu tenho quantos registros de sexo feminino eu tenho? 6. Mas quantos deles são maior ou igual a 30? 5. E quantos registros eu tenho do sexo feminino? Eu tenho 6 dos 10 registros. Então, olhando por aí, eu tenho probabilidade de 0,4 multiplicado por 0,83 multiplicado por 0,6, que isso vai dar aproximadamente 2, 0,2. Isso aqui é a probabilidade da evidência, ok? O quão comum é essa minha evidência dentro do conjunto dos meus dados? Estou falando que ela tem 20% de 20% de chance de acontecer, probabilidade de 0,2. Agora vamos olhar as verossimilhanças. As verossimilhanças aí eu já coloco a hipótese. Olha só, ela é a probabilidade conjunta, só que a probabilidade conjunta com as hipóteses. Olha lá. Então, qual que é a probabilidade do risco ser baixo, dado que o sexo é feminino, a idade é maior do que 30 e o estado civil é solteiro? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, qual que é a probabilidade qual que é a quantidade de registro que tem de risco baixo, sexo feminino e idade maior do que 30? Eu tenho 2 registros desses. E quantos desses registros o estado civil é solteiro? Nenhum. Ok? Então, vamos passar para o próximo. Esse daqui. Quantos registros eu tenho em que o risco é baixo, o sexo é feminino? Eu tenho 2. E quantos desses a idade é maior do que 30? 2. Então, quantos registros eu tenho de risco baixo? 2. E quantos desses para sexo feminino? 2. E qual que é a probabilidade a priori do risco baixo? Eu tenho 2 registros em 10. Então, multiplicando aí, eu tenho 0 vezes 1 vezes 1 vezes 0,2, 0. Então, a verossimilhança da minha evidência com a hipótese 1 é 0. Vamos passar para o próximo. E qual que é a verossimilhança da minha hipótese 2, que é o risco médio? Dada a evidência do sexo feminino, idade maior do que 30, estado civil solteira. Então, se eu olhar lá nos meus registros, quantos registros eu tenho para risco médio, sexo feminino, idade maior do que 30? Eu tenho 3. E quantos desses são com estado civil solteiro? 2. Então, a mesma coisa aqui embaixo, ó. Quantos registros eu tenho de risco médio, sexo feminino? Eu tenho 3. E quantos desses para idade maior do que 30? 3. Agora, quantos registros eu tenho só com risco médio? Eu tenho 4 registros com risco médio. E quantos deles do sexo feminino? 3. E qual que é a probabilidade a priori do risco médio? É de 4 em 10. Resultado. Eu tenho 0,67 vezes 1 vezes 0,75 vezes 4. O resultado disso? 0,2. Então, a verossimilhança da minha evidência com a hipótese 2, risco médio, é igual a 0,2. Vamos olhar a verossimilhança da hipótese 3, risco alto. Vamos lá. Quantos registros eu tenho com risco alto, sexo feminino, idade maior do que 30? Eu não tenho nenhum registro desse. Então, se eu já não tenho nenhum registro aqui, eu não tenho nenhum registro lá de cá. E eu também não vou ter nenhum registro aqui, não vou ter só. O único registro que eu tenho é de risco alto, mas nenhum deles com essa evidência aqui. Então, a verossimilhança também é 0. Então, vamos fazer um cálculo simples aqui. Voltando lá na regra de Bayes para achar a minha probabilidade a posteriori. Então, eu tenho aí, olha,
a minha evidência, que é sexo feminino, idade maior que 30, estado civil solteira. E eu tenho essas 3 hipóteses aí. Então, quando eu faço, qual que é a probabilidade a probabilidade a posteriori, né? Sexo feminino, idade maior que 30, estado civil solteiro, dado, hipótese. Eu já tenho aí, olha. Ah, tá. Eu vou pegar cada uma daqueles valores que eu peguei, né? Dessas verossimilhanças aqui, eu tenho verossimilhança zero, verossimilhança 0,2 e verossimilhança zero, e vou dividir pela probabilidade de evidência, que é 0,2. Ou seja, a probabilidade a posteriori final vai ser para risco baixo, 0, para risco médio, 1, para risco alto, 0. Ok? Então, isso é o que nós chamamos de probabilidade de máximo a posteriori. Então, a hipótese escolhida é aquela que maximiza a probabilidade posteriori da hipótese, dada a evidência. Então, utilizando o critério do máximo a posteriori, quem é que eu vou escolher aqui? Eu vou escolher que, dada a minha evidência, sexo feminino, idade maior que 30, estado civil solteira, dentre as evidências, dentre as hipóteses que eu tenho, a que maximiza o posteriori é o risco médio. Essa é a minha hipótese, a hipótese que maximiza a probabilidade posterior condicional, dada a evidência que eu possuo. Ok? Então, sempre que eu falar o máximo a posteriori é a probabilidade, é a máxima probabilidade das hipóteses, dada a evidência que eu tenho. Essa que é a probabilidade MAP. Existe uma outra forma de se fazer isso, que é a máxima verossimilhança. No fim das contas, se você for olhar, a gente só pegou essa parte de baixo aqui, que é a probabilidade de evidência, só para que projetar os valores, as probabilidades entre 0 e 1. Mas quem mandou mesmo foi o valor das verossimilhanças. Ó, da hipótese 3 foi 0, da hipótese 2 foi 2 e da hipótese 1 foi 0. Então, qual que é a parte mais importante mesmo? A parte mais importante aí é a verossimilhança. Ok? Então, primeiro, nem sempre a probabilidade de evidência vai ser fácil de calcular, ou mesmo ela vai ser possível de calcular. Então, ali nós pegamos uma tabelinha com 10 registros. Mas imagine você trabalhando com uma massa de dados. Pensa aqui comigo. Você tem uma tabela que tem 45 atributos, 45 colunas e 15 mil registros. E para você ficar calculando esse troço, toda hora indo lá na tabela, somando, tal, achando as probabilidades. No final das contas, esse denominador, que é a probabilidade de evidência, ele só serve para normalizar a distribuição a posteriori. Entendeu? Então eu posso tirar ele da equação. E aí, o que eu faço? Ao invés de eu pegar a fórmula exata, probabilidade a posteriori das hipóteses da evidência é igual à probabilidade da evidência dividido por... Eu vou falar o seguinte, eu vou falar que a minha probabilidade das hipóteses dada a evidência é proporcional. Tá vendo esse símbolozinho aqui? Parece o símbolo do infinito, só que ele não tem a pontinha do lado de cá. Ó. Ele é quase um símbolo do infinito. Para quem não conhece, isso daí é o símbolo de proporcional. Ok? Então, isso aí não é mais uma equação, não tem mais o igual, então o valor da probabilidade não vai ser igual. Mas eu não quero saber a probabilidade, eu só quero escolher a hipótese. E para eu escolher a hipótese, eu vou pegar o que tiver o maior valor proporcional da verossimilhança. Não importa exatamente a probabilidade. Importa só qual é a maior probabilidade. E a probabilidade, por sua vez, ela deriva-se da verossimilhança. Então, aqui tiver a maior verossimilhança, resolve o meu problema.
Tá claro? Tá, mas vocês devem estar se perguntando, mas por que isso? Por que isso? Olha, tem uma vantagem muito legal nesse negócio, é que para você calcular a verossimilhança, vocês viram que a gente vai fazendo várias multiplicações, uma após a outra, né? Ele vai fazendo uma cascata de multiplicações aqui. Ele é um produtório. Então, ó, você multiplica, você acha um, depois você multiplica pelo outro, depois você multiplica pelo outro, depois você multiplica pelo outro. Tá claro isso aí? Toda vez que você vai fazer esse produtório aqui, que é a probabilidade condicional com uma evidência a menos, né, até chegar na probabilidade a priori da hipótese, esse valor aqui vai ficando cada vez menor. E aí o pessoal utiliza uma manha muito interessante. Ao invés de eu utilizar a probabilidade, eu vou utilizar o logaritmo da probabilidade, que é um número muito maior. E ele tem outra vantagem. Se você pegar dois números, a multiplicação de dois números, se você pegar o logaritmo de cada número, ok? O produto deles é igual à soma dos logaritmos. Então, se você pegar A vezes B igual a C, logaritmo de A mais logaritmo de B é igual ao logaritmo de C. Se você achar C, C é igual a vezes B. Então, você converte aquele produtório numa soma. Só aí você já reduziu a quantidade de operações que você vai ter que fazer e os números dados o logaritmo eles ficam maiores. Ok? Então, para que a gente está utilizando a máxima verossimilhança? Reduzir cálculos. O que importa aqui para a gente agora não é mais ficar calculando a fórmula de Bayes completa. É só achar o valor que maximiza a verossimilhança, esse numerador aí. Mas aí nós chegamos numa outra simplificação, que é o naive Bayes. O que significa naive? Naive significa ingênuo. Olha só, por que ingênuo? O naive aí, ele vai partir do pressuposto que os eventos que compõem a evidência, eles são independentes entre si. Eles não são independentes da hipótese, mas eles são independentes entre si. Aí tem uma diferença muito grande. Ok? Então, olha aqui. Se eles são dependentes da hipótese, mas não são independentes em si, eu posso fazer essa multiplicação aqui, ó. Evidência 3, dada a hipótese, multiplicado pela evidência 2, dada a hipótese, multiplicado pela evidência 1, dada a hipótese, multiplicado pela probabilidade a priori da hipótese. Senhores, olha como era antes, quando eu considerava que todos os dados eram dependentes uns dos outros. Essa fórmula aí embaixo. Então, eu tenho uma probabilidade condicional muito maior. Para que eu faço essa simplificação, então? Essa simplificação torna o cálculo muito mais rápido, muito mais simples de você fazer. Ok? Assim como no cálculo lá do estimador de máxima verossimilhança, você pode ignorar o denominador. Você vai procurar a probabilidade condicional da hipótese dada a evidência proporcional, ok? Ao produtório de cada uma das evidências dada a hipótese. Então, vou repetir, gente, não é que tudo aqui é independente, não. Não é. Os dados que compõem a evidência são independentes entre si, mas todos eles dependem, a hipótese depende de todos eles. Então, eu estou multiplicando probabilidades condicionais. Ok? Só que os dados da evidência são independentes. Ao contrário do que a gente tinha feito antes, que é os dados que nós já demonstramos, em que todos os dados que compõem a evidência dependem uns dos outros. Então, esse cálculo aí é muito mais complicado de se fazer. Ele é muito mais exigente. Então, vamos refazer
os nossos cálculos aqui, considerando o critério do naive Bayes. Então, olha só, se a probabilidade da minha hipótese 1, dado a minha evidência, é a probabilidade da evidência 3 multiplicado, condicionado com a hipótese 1 do... Vamos lá. Olha só como esse dado aqui é muito mais simples. Eu não tenho aquele tanto de probabilidades condicionais. Eu só separo quantos registros tem onde o risco é baixo. Eu tenho 2. E quantos deles são do sexo feminino? 2. Quantos registros tem do risco baixo? 2. Quantos deles maior que 30? 2. Quantos eu tenho do registro baixo? 2. Quantos o estado civil é solteiro? 0. E a probabilidade do risco baixo? Olha, vou considerar aqui a maioria das minhas operações envolveu 2 registros. Vamos olhar lá na teorema de Bayes original, quantos registros que a gente considerou? Olha só. Sacanagem. Isso aqui foi sacanagem, porque isso aqui é igual. Vamos lá, vou pegar a próxima evidência aqui. Risco médio. Eu tenho só risco médio, 4 registros, sexo igual a feminino. Então, eu tenho 3 em 4. Risco médio, para idade maior que 30, 3 em 4. Risco médio, para estado civil solteira, 2 em 4. E probabilidade do risco médio. Então, eu lidei com muito menos dados para poder fazer esses cálculos aqui. No fim, 75 vezes 75 vezes 5 vezes 4, deu 0,11. E, por fim, a última hipótese, risco alto. 4 registros, 1 do sexo feminino, 4 registros de risco alto, mas nenhum maior do que 30, e risco alto para estado civil solteira em todos os 4 registros, e, por fim, a probabilidade a priori do risco alto. No final, a multiplicação dá 0. Então, os cálculos são muito mais simples e o resultado deu exatamente o mesmo. Ou seja, a probabilidade do risco médio venceu. Ok? E ela é proporcional àquela probabilidade a probabilidade a posteriori. Então, para eu escolher a hipótese, isso aqui foi o suficiente. Eu não precisaria de terminar toda a regra de Bayes. Qual que é o risco da gente estar rodando o naive Bayes? O naive Bayes, ele tem esse pressuposto. Esse pressuposto de que os dados que compõem a evidência são independentes entre si. Esse pressuposto, ele é sempre válido? Não. Não, não é. Tanto que você pode ver que as probabilidades que foram calculadas para um e para o outro caso, elas são diferentes. Ok? Então, dependendo do problema, isso não vai ser tão grave. No nosso caso aqui, isso não foi nada grave. Mas, dependendo do caso, isso pode ser um problema. Ok? Uma coisa que chama muita atenção e que é uma vantagem enorme para a gente, pessoal, é a questão da evidência parcial. Ok? A gente só fez as consultas aqui agora com o máximo de informação possível. Ou seja, então a gente tinha 4 campos lá no nosso banco de dados. 3 eram campos de dados explicativos, descritivos, e o outro é o que a gente estava procurando. E isso é uma grande vantagem, por exemplo, quando você treina um modelo de redes neurais, você tem um conjunto de entradas. Você sempre tem que fornecer valores para todas as entradas. Você não pode fornecer só uma parte da informação, porque a rede neural não vai funcionar. Se você colocar um valor espúrio lá qualquer, ela pode gerar um valor errado. Mas qual que é a vantagem dos modelos probabilísticos, neste caso? É que a gente pode trabalhar com uma evidência parcial, só com uma parte da informação. Ok? Não preciso ter todos os dados para achar a probabilidade
final. Inclusive, eu posso não ter nenhum dado, que aí eu posso utilizar a probabilidade a priori para poder decidir. Então, em qualquer combinação possível de dados de evidência, qualquer combinação possível, eu consigo gerar as probabilidades a posteriori. Eu consigo decidir uma hipótese utilizando máxima posteriori, ou utilizando a máxima verossimilhança, ok? Com qualquer combinação. Então, por exemplo, eu posso decidir a minha hipótese, dado que eu saiba só o sexo, e não tenha mais nenhuma outra informação. Eu posso utilizar aquelas mesmas formas, utilizar os dados que eu tenho, e chegar, olha, eu vou decidir porque essa hipótese aqui é mais provável. Eu posso ter, por exemplo, sexo e estado civil. Eu posso ter só a idade e o sexo. Eu posso ter só o estado civil. Eu posso ter qualquer combinação de dados. Qualquer combinação de dados pode ser utilizada para se classificar a hipótese. Então, reitero, a maior parte, para não dizer todos os modelos que a gente viu até aqui, se você treinou aquele modelo com aquele conjunto de atributos, você tem que, na hora de decidir, na hora de você rodar o modelo, você precisa ter todos os atributos preenchidos. Se um tiver faltando, o modelo não vai funcionar corretamente. Com o naive Bayes, com essa decisão probabilística, utilizando o teorema de Bayes, você, com qualquer quantidade de informação, inclusive informação nenhuma, você consegue tomar uma decisão. Qual que é a probabilidade lá daquelas 3 hipóteses, dado que eu não saiba mais nada? É a probabilidade a priori. No caso, a gente tem que a probabilidade do risco ser baixo igual a 0,2, do risco ser médio igual a 0,4 e do risco ser alto é igual a 0,4. Então, eu tenho 2 probabilidades empatadas, eu falo assim, olha, ou o risco é médio ou o risco é alto. Pode ser qualquer um dos dois na mesma proporção. Ok? Então, eu não fico às cegas. Eu não preciso de toda a informação para tomar a decisão. Porém, aí vem a parte ruim desses modelos. Esses modelos, eles são o que na inteligência computacional, na ciência de dados, a gente chama de instance-based models. Modelos baseados em instância. Ou seja, eu não tenho um modelo propriamente dito. Eu tenho meu conjunto de dados. Eu faço consultas no meu conjunto de dados, resolvo aquela equação de Bayes e tomo a decisão. Ok? Então, isso é bom por esse aspecto que eu acabei de falar, da evidência parcial, mas é ruim por outro lado. Toda hora que você quiser tomar uma decisão, fazer uma classificação, fazer uma regressão, você vai ter que considerar toda a massa de dados. E se você tem 200 mil registros? E se você tem 300 mil registros e 200 colunas? Então, ele se torna um modelo computacionalmente muito caro. Muito caro. E é por isso que o pessoal utiliza redes bayesianas, ao invés de utilizar os dados. E redes bayesianas a gente vai ver nas próximas aulas. Então, as redes bayesianas, ao invés de utilizar toda a minha massa de dados para fazer esses cálculos que nós fizemos aqui, eu já deixo as tabelas de probabilidade, as funções de probabilidade calculadas. E aí eu vou fazendo as combinações. Beleza? Então, senhores, por hoje é só. Hoje a gente já esmiuçou aqui o modelo de Bayes, vendo quais são as principais aplicações dele, né? Vendo uma aplicação aqui, a gente pode transferir essa aplicação para problemas de regressão também, para problemas, não só para problemas de classificação, como a gente viu aqui, e aí é a famosa estimação bayesiana, né? E nós temos problemas de regressão bayesiano também, que nós podemos ver depois, mas o principal é isso aqui. Gostaria que vocês, como exercício, pensassem para os modelos que vocês estão trabalhando, como que eu modelaria isso utilizando
o teorema de Bayes. Como que ficaria isso sob a ótica do teorema de Bayes? Isso aqui, particularmente para quem está trabalhando lá com aquela base do Pense, que ela é uma base toda categórica, ela é muito tranquilo de se fazer essa abordagem. Para quem está trabalhando com problemas de regressão, problemas completamente numéricos, ele é um pouquinho mais trabalhoso, mas isso também não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Ok? Então, meus senhores, se vocês tiverem alguma dúvida, agora é a hora e a vez do cabelo crescer. Dúvidas, senhores? Ou podemos encerrar por aqui? Tranquilo? Massa! Na próxima aula, nós vamos trabalhar com distribuições de probabilidade. Nós vamos começar a ver distribuições de probabilidade e depois nós vamos passar para árvores bayesianas e vamos ver alguma coisinha lá também sobre modelos de Monte Carlo, ok? Claro, vou mandar lá no grupo. Falou então, galera. Eu vou parar a gravação aqui.